Minha irmã sempre diz que roubei sua riqueza e glória. Se fui eu quem abandonou a escola e entrou na indústria do entretenimento, sua aura de rainha do cinema deveria ser minha agora. Eu sempre ri disso até que ambas renascemos no dia da escolha. Desta vez, minha irmã decidiu abandonar a escola e me deixou estudar. Abaixei a cabeça e zombei. Será que ela achava que era tão fácil entrar na indústria do entretenimento? Como uma rainha do cinema internacional, tenho muitos guarda-costas e assistentes ao meu redor e o preço de qualquer item do meu corpo é de 6 dígitos. E os homens que me perseguem, dos mais ricosas estrelas do trânsito, todos me cercam e demonstram sua cortesia, só para que eu os olhe mais. Tudo isso deixa minha irmã Xuxiao com ciúmes a ponto de enlouquecer. Toda vez que vou para casa no ano novo, Xuxiao sempre me encara com aquele olhar magoado e ressentido. Xuhan, diga-me, se eu tivesse abandonado a escola para entrar na indústria do entretenimento e você também fosse, eu seria a rainha do cinema internacional agora? Vendo que eu não dizia nada, ela continuou: com certeza vou subir mais alto do que você, porque eu era muito mais bonita do que você naquela época. Xuxiao não estava disposta. Ela escolheu estudar, mas só conseguiu entrar em uma universidade de segunda linha no vestibular. Agora, ela trabalha como escriturária em uma empresa. Ela tem 29 anos e seu salário mensal é inferior a 10 mil yuans. Obviamente, eu não era tão boa quanto ela em tudo, mas fiz a escolha certa ao entrar na indústria do entretenimento. Os filmes que filmei foram todos sucessos e eu tinha recursos constantes. Fui promovida a rainha do cinema. Agora, tenho 30 anos e recebo mensalmente. Pareço uma garota de 20 anos, mas ela tem 29 e parece cansada. Xuxiao ficava cada vez mais animado, imerso em sua própria imaginação. Eu estava realmente cansado e me recostei no sofá sonolento. De repente, ouvi um barulho alto e o tanque de gasolina explodiu. Minha cabeça foi atingida por um pedaço de ferro e perdi a consciência com a dor intensa. Xiao, nossa família não tem condições de sustentar vocês dois para estudar. Mamãe enxugou as lágrimas, segurando as cinzas do papai nos braços. Seu pai se foi, ele tem muitas dívidas e mamãe não tem um salário alto, então vejam quem de vocês vai abandonar a escola para sustentar a família. Mamãe sente muito por vocês. Antes que minha mãe terminasse de falar, Xuxiao se levantou apressadamente e disse: Mãe, vou largar a escola. Ontem minha irmã e eu fomos e encontramos um olheiro que queria nos contratar. Irmãs. Agora, situação em casa, não posso simplesmente ignorar. Deixe minha irmã ir para a escola e eu vou tentar entrar na indústria do entretenimento. Mamãe suspirou e não disse mais nada. De repente percebi que renasci com Xuxiao, e renasci no dia em que fiz uma escolha na vida. Agora tenho 17 anos e ainda estou no segundo ano do ensino médio, e Xuxiao tem 16 anos e está no primeiro ano do ensino médio. A família faliu e meu pai pulou do prédio, deixando uma bagunça. Mamãe não tinha condições de pagar sozinha, então pediu a um de nós, eu e Xuxiao, que abandonássemos a escola para trabalhar e sustentar a família. Na minha vida passada, tomei a iniciativa de dar um passo à frente, abri mão das minhas melhores notas na escola, assinei com aquela agência, ganhei dinheiro para sustentar os estudos de Xuxiao e me esforcei para me tornar uma rainha do cinema. Agora, Xuxiao vê meu futuro brilhante e mal pode esperar para assumir o controle da minha vida. Concordei prontamente, até com um pouco de impaciência. Será que ela acha que é tão fácil entrar na indústria do entretenimento? Passei por tantas tempestades sangrentas no meu caminho para o topo. Estaria condenada se não tomasse cuidado. Ela não tem ideia do quanto invejo sua vida universitária pura e limpa. No dia seguinte, continuei a ir para a escola. Enquanto Xuxiao foi fazer uma reportagem para Gilge Mídia. Abri o livro, e a base de conhecimento de 17 anos estava na minha mente. Eu sabia todas aquelas perguntas e sabia todos aqueles pontos de conhecimento de cor. Ótimo, essa sensação é tão boa. Sentei-me em uma sala de aula limpa e iluminada, conversando e rindo com meus colegas, usando caneta e tinta para preencher os arrependimentos inacabados da minha vida passada. Não precisei me maquiar muito cedo, desperdiçar minha juventude em todo tipo de bebedeira e ser provocada por homens com idade para ser meu pai. Mas, para ter a oportunidade de aparecer diante das câmeras, só consegui forçar um sorriso. Depois da escola, voltei para casa cantarolando uma música e vi Xuxiao com uma maquiagem delicada no sofá de relance e a bagagem ao lado. Minha mãe assinou o contrato como guardiã, assim como na minha vida anterior. A gente recebeu o contrato, transferiu o adiantamento para minha mãe e então olhou para Xuxiao com um olhar calculista. Minha mãe achou que eu tinha uma bolsa de estudos, então entregou todo o adiantamento para Xuxiao e pediu que ela se cuidasse bem lá fora. Ao me ver chegando, Xuxiao pareceu muito orgulhosa. Irmã, esta grande riqueza chegou a Teme, mesmo que você queira roubá-la de mim, é tarde demais. Assinei oficialmente um contrato com o irmão Gil e vou morar em um apartamento providenciado pela empresa. Em seguida, farei anúncios e você me verá na TV. Eu disse despreocupadamente: parabéns por conseguir o que queria. Xuxiao não ficou satisfeita com a minha reação. Levantou-se, inclinou-se perto do meu ouvido e proferiu uma frase provocativa. Desta vez, a glória e a riqueza, a aura de rainha do cinema, seus perseguidores e fãs, tudo me pertence. Xuhan, finalmente podemos trocar de vida.
Depois disso, Xu Xiao ergueu a cabeça e saiu de casa sem olhar para trás, sem um traço de nostalgia nos olhos. Havia uma frieza nos meus olhos. Xu Xiao não sabia que tinha assinado um contrato de intimidação que quase destruiu. O adiantamento da Brother Gil Media não é tão fácil de conseguir. Se ela não conseguir o valor especificado em um ano, Xu Xiao terá que pagar à empresa 10 vezes a indenização. Na minha vida passada, depois que assinei com a Gil Media, eles primeiro me deixaram sozinha por meio ano sem aviso prévio, e quando eu estava extremamente ansiosa, de repente me enviaram para um show de talentos, onde 5 entre 100 garotas bonitas foram selecionadas para formar um grupo. Meu agente me disse que, independentemente do que eu fizesse, eu tinha que formar um grupo para provar meu valor à empresa ou teria que pagar a multa e sair. Sabe? Esses concorrentes bem-sucedidos ou têm patrocinadores ou são ricos de segunda geração. Meus oponentes eram um grupo tão grande que fiquei tão ansioso que fiquei com bolhas na boca que tive que cobrir com pó compacto. Nesse momento, meu agente gentilmente me indicou uma saída. Ele me enviou para um jantar oferecido pelo Sr. Zhou, o maior patrocinador do programa. O agente se aproximou do meu ouvido. Sua voz era ambígua e frívola. Xu Han, o Sr. Zhou gosta de garotas puras como você. Contanto que você satisfaça o Sr. Zhou, e muito menos um mero show de talentos, é possível promovê-lo ao topo. Naquele dia, suportei a desagradável socialização no jantar e aproveitei a oportunidade para filmar secretamente o vídeo do Sr. Zhou molestando a atriz. Depois, quebrei a garrafa de vinho, coloquei os cacos de vidro contra minha horta e pressionei a outra mão no telefone. Confrontando-os como uma feroz leoparda. Arrisquei minha vida e ganhei a aposta. O Sr. Zhou não ficou bravo, mas riu de mim por ser um bezerro recém-nascido que não tinha medo de tigres e riu de mim por não conhecer minhas próprias habilidades. Ele acenou com a mão e me deu a oportunidade que eu queria. Como se fosse uma piada, ele estava muito interessado em ver o quão mal eu caí. Eu não esperava que agarraria essa oportunidade, me precipitaria para o grupo feminino e faria meu primeiro show no palco que se tornaria popular em todo o país. Agora tudo isso cai na cabeça de Xu Xiao. E estou ansiosa para a apresentação de Xu Xiao. Por meio ano, não houve notícias de Xu Xiao. Parece que ela esteve temporariamente escondida, como eu estive minha vida anterior. Ganhei o primeiro lugar no exame de meio de semestre, e também me inscreve para a competição provincial. Só quando toda emissora começou a promover o programa de talentos Extreme Dancers é que vi Xu Xiao entre as concorrentes. Como esperado. Brilho em seus olhos brilhou e havia um sorriso puro e doce em seu rosto. Mas seus olhos estavam cheios de ambição. Na primeira rodada das provas individuais de solo, a pontuação de Xu Xiao estava no fundo do poço. Calculei que a gente deveria ir até lá para marcar um jantar para o Sr. Zhou, então liguei para Xu Xiao. Ela não atendeu na primeira, na segunda, na terceira. Só na oitava vez que Xu Xiao atendeu. Assim que abri a boca e disse: Xu Xiao, me escute, não vai esse jantar. Xu Xiao me interrompeu impacientemente. Xu Han, você chato, és a um jantar? Você pôde ir na sua vida passada. Então por que eu não posso? Está com inveja de mim e quer que eu perca esta oportunidade? Porque você é tão nojento. Você desfrutou de uma vida inteira de riqueza e agora é a minha vez. Por que ainda quer interferir? Cuide-se no futuro, não se preocupe com os meus negócios. Depois disso, ouvi um pop e o telefone foi desligado por Xu Xiao. Suspirei e pensei: esqueça, respeite o destino dos outros e deixe de lado a complexidade de ajudar os outros. Dediquei-me aos preparativos para a competição provincial e não tinha energia extra para prestar atenção ao grupo de dança extrema. Minha mãe providenciou para que eu morasse na escola. Ocasionalmente, ouvi as discussões dos meus colegas de classe e sabia que depois de Xu Xiao ter fracassado no palco solo, ela correu para o Top 3 do segundo episódio como se tivesse sido ajudada por Deus e finalmente estreou com firmeza e foi o centro das atenções. Ela parece muito mais glamourosa do que eu na minha vida passada. Depois de terminar a competição provincial e sair da sala de exames, imediatamente abri meu celular para procurar notícias sobre Xu Xiao. A atenção da mídia deu a Xu Xiao muita exposição em um curto período de tempo. Logo alguém fotografou Xu Xiao e o presidente Zhou entrando no mesmo hotel, um após o outro. A equipe do programa imediatamente veio esclarecer, dizendo que o grupo de meninas Extreme Shuang tinha um aviso e ensaiaria naquele hotel naquela noite. Os integrantes do grupo de meninas Extreme Shuang também se levantaram para apoiar Xu Xiao, e a tempestade foi suprimida por um tempo. Enquanto eu assistia a tudo isso, senti um profundo arrependimento em meu coração. Eu sabia que o que eu mais estava preocupada havia acontecido. Xu Xiao, que era tão dependente do presidente Zhou, conquistou fama temporária pegando atalhos, mas não teve como resistir ao segundo teste que se aproximava. Após a turnê nacional do Extreme Shuang Girls Group, ela terá a oportunidade de competir pelo segundo papel feminino na série de TV do diretor Wang. O diretor Wang odeia pessoas que se aproveitam de segredos. E ele e o presidente Zhou são notoriamente incompatíveis. Depois que estreiei como grupo, o Sr. Zhou disse abertamente na frente da mídia que não estava otimista em relação a mim. Então a equipe de produção do
Ji Xuang também veio me criticar e outros membros do Ji Xuang também disseram coisas ruins sobre mim. A popularidade que eu havia acabado de acumular com o show no palco caiu novamente. Nesse momento, a oportunidade dada pelo diretor Wang foi como a única tábua de salvação para mim. Estudei o roteiro a noite toda. Fui a Indian para assistir outras pessoas filmando para aprender com experiência e mergulhei completamente no papel somente quando o diretor Wang estava na entrevista para o segundo papel feminino. Ele ficou impressionado e se destacou. E Xu Xiao, você consegue aproveitar esta oportunidade? Após o término da turnê dos dançarinos de Ji Xuang, eles anunciaram publicamente que competiriam na nova peça do diretor Wang, Árvores Mortas Voltam à Vida. Diante das câmeras, Xu Xiao estava orgulhosa. Ela jogou os cabelos e parecia determinada a vencer. Segundo a atriz, não estou competindo pela protagonista Ki-han. Eu li o roteiro. A imagem de perseverança e florescimento de Ki-hana. A diversidade é tão apropriada para mim. Este roteiro é como se tivesse sido feito sob medida para mim. O diretor Wang sempre tem um bom olho e com certeza me escolherá. Esta foi provavelmente a primeira vez que a repórter viu uma atriz tão sincera e despretensiosa. Os cantos da boca dela se contraíram visivelmente. Então você acha que tem talento para atuar? Xu Xiao ergueu os olhos e sorriu timidamente. Bem, como eu não poderia? Eu realmente não suportava assistir a esta entrevista e dei um joinha para o profissionalismo da repórter. Poucos dias depois, um termo apareceu na busca. Diretor Wang criticou com raiva as habilidades de atuação de Xu Xiao por serem repugnantes. Minhas sobrancelhas se ergueram e cliquei no termo. Um videoclipe da atuação de Xu Xiao apareceu. Este clipe era sobre a protagonista feminina Ki-han pulando do porão para atrair a atenção do inimigo, para que a segunda protagonista feminina no porão pudesse escapar. Quando Ki-han, interpretada por Xu Xiao, pulou, ela não estava nada destemida, mas parecia muito impaciente, como se já tivesse previsto as aventuras futuras após ser capturada pelo inimigo. Até mesmo a frase "você é um cara mau, não deve morrer bem" foi dita de forma muito suave, como se fosse uma criança mimada. O diretor Wang ficou furioso na hora, xingou diretamente repugnante e mandou Xu Xiao sair. Assim que a busca em alta foi publicada, Xu Xiao fez uma declaração com ressentimentos. Ki-han não tivesse saltado, o inimigo teria capturado minha irmã e todas as aventuras posteriores teriam pertencido a ela, e teria sido ela quem se sentaria no trono da rainha no final. Que Ki-han teria a ver com isso? Então acho que Ki-han simplesmente roubou a vida da minha irmã. O que há para ficar triste? Ela apenas fez uma escolha que foi benéfica para si mesma. A verdadeira Ki-han é egoísta e eu interpretei com precisão. Não sei por que o diretor Wang disse isso sobre mim. O diretor Wang ficou tão furioso que quase teve um ataque cardíaco e postou diretamente no Weibo para avaliá-la publicamente. Xu Xiao pode ser boa em cantar e dançar, mas definitivamente não é adequada para ser atriz. Ela não tem a compreensão e o caráter que um bom ator precisa. Não entendo por que alguém consegue atuar agora. A posição do diretor Wang na indústria cinematográfica e televisiva é importante. Depois que ele disse isso, a carreira de ator de Xu Xiao foi severamente bloqueada. Não sei se o diretor Wang se empolgou com a atuação de Xu Xiao naquele dia. Após uma rodada de competição, o diretor Wang balançou a cabeça e suspirou. Os atores de hoje são muito impetuosos e precisam de uma injeção de sangue novo, e então realizou um teste nacional para heroína. No dia em que viu o edital do teste, eu estava prestes a participar da final provincial. Acontece que o local da final e o local do teste ficavam a menos de 500 metros de distância. Depois de pensar um pouco, me inscreve. Na minha vida anterior, interpretei a segunda protagonista feminina, que era gentil na superfície, mas egoísta e cruel nos bastidores. O que atraiu a repreensão de toda a emissora e me deixou com raiva. Todos diziam que eu tinha um desempenho muito bom, mas ninguém sabia que eu realmente amava o papel da heroína Ki-han. Eu me via em Ki-han. Para interpretar a segunda protagonista feminina, eu precisava entender o roteiro e aprimorar minhas habilidades de atuação, mas Ki-han não precisava. Não preciso atuar, porque é quem eu sou. Consigo simpatizar com o que Ki-han pensou quando se lançou para proteger a família. Já experimentei esse tipo de sacrifício e realização uma vez. No roteiro. Depois que Ki-han se reencontrou com a irmã, a primeira reação dela não foi ficar feliz por ela, mas suspirar diante do esplendor do palácio e, em seguida, dizer com amargura: irmã, se possível, eu preferiria que fosse eu a saltar no começo. O arrepio naquele momento, e depois a decepção final e a completa perda de esperança por sua irmã, ressoaram profundamente comigo. Então, desta vez, me inscreve para o teste de Ki-han, não porque fui forçada pela vida, mas para compensar um arrependimento meu. Quando saí da sala de exames do concurso provincial, a maioria dos alunos ao meu redor suspirou e pareceu deprimida. Algumas pessoas queriam conferir as respostas, mas foram respondidas diretamente. A premissa de conferir as respostas é calará. Resposta: primeiro. Não conseguimos nem entender a pergunta, então de onde vem a resposta? Isso mesmo, um humano consegue resolver essa questão? Quero ver quantas cabeças os vencedores têm. Esqueça, a prova acabou, por que se preocupar em conferir as respostas? Os professores vão avaliar as notas, vamos nos divertir.
Ouvi dizer que tem um teste para atriz principal aqui perto e muitas celebridades estão vindo. Vamos nos divertir. Concordei, acontece que estou indo para lá para uma entrevista. É no meu caminho, vamos juntos. Você vai fazer uma entrevista para a atriz principal? Os colegas ficaram boquiabertos. Alguém imediatamente disse com amargura: não estou tentando te desencorajar, Churran. Embora você seja um pouco bonitinha, você no máximo uma flor de classe. Você ainda quer interpretar a atriz principal? Com o que você está sonhando? Dei de ombros, experimente. Não tenho nada a perder. Apenas encare como diversão. Observei as expressões de quem estava assistindo às piadas e pensei que não estivessem dispostas a ir comigo, então carreguei minha mochila e fui embora sozinha. Quando cheguei, ainda faltava meia hora para o início da entrevista. O assistente me olhou de cima a baixo e disse com desdém: por que você não usa maquiagem? Você ainda é uma estudante do ensino médio. Assim que a voz baixou, todos na sala de espera me olharam, a maioria com desprezo e desdém, e apenas uma garota entregou sua pequena bolsa de maquiagem. Lancei-lhe um olhar agradecido, e diante dos olhos atonitos de todos, mudei de ideia em um minuto. Na minha vida anterior, para mim que muitas vezes tinha que correr para o local. Me maquiar em segundos era uma habilidade básica. Depois que a assistente registrou meu nome, ele me deu um pedaço de papel com conteúdo que eu iria apresentar. Ao contrário da entrevista com celebridades, a entrevista com amadores não mostra o esboço do roteiro, e apenas um pequeno trecho é desenhado. O trecho que desenhamos era o mesmo que o de Xu Xiao. Número 168, Churran. Imediatamente me levantei, ajeitei minhas roupas e empurrei a porta da sala de entrevistas. Esta foi a primeira vez que encontrei o diretor Wang na minha vida. Ele continuava o mesmo, parecia um velho desleixado, mas seus olhos eram incrivelmente claros e, por causa dessa clareza, pareciam excepcionalmente brilhantes. Ele foi meu benfeitor na minha vida passada. Ele me trouxe para a indústria do cinema e da televisão e me levou ao trono da rainha do mercado com um drama após o outro. Ele também me apresentou aos figurões da indústria cinematográfica e me ajudou a concorrer ao Oscar. Naquela época, rumores sobre o diretor Wang e eu circulavam por toda parte. Algumas pessoas diziam que ele era meu patrocinador e outras diziam que eu era sua filha ilegítima. Elas não entendiam a palavra confidente e não acreditavam nela. Até o diretor Wang quebrar a garrafa diante da câmera, apontar para os cacos no chão e dizer à mídia espalhafatosa com um sorriso: como todo material supostamente obscuro sobre mim desapareceu da noite para o dia. Tirei a pérola mais brilhante da coroa de melhor atriz e quis entregá-la a ele, mas ele estava na UTI naquele momento. O dia em que ganhei o prêmio de melhor atriz foi o dia em que ele morreu. Só pude colocar a pérola em seus pertences e enterrá-la com ele. No dia em que o diretor Wang morreu, minha cerimônia de premiação de melhor atriz foi exibida na tela do seu celular. Disseram que o diretor Wang estava sorrindo no dia em que morreu. O rosto do velho estava enterrado atrás de uma pilha de informações. Ele ergueu as pálpebras e olhou para mim com as sobrancelhas franzidas em um chon. Churran, seu rosto. Qual é a sua relação com Xu Xiao? Afinal, nascemos da mesma mãe, Xu Xiao e eu somos um tanto parecidos na aparência. Não é de se surpreender que o perspicaz diretor Wang me tenha reconhecido. Sou a irmã de Xu Xiao, respondi com franqueza. O diretor Wang suspirou, pensando em alguma experiência ruim, fez um gesto de ânsia de vômito e acenou com a mão: vamos começar. Retratei o sorriso nos lábios e imediatamente me coloquei no papel de Kihan em Árvores Mortas Voltam à Vida. Quase instantaneamente, meus olhos se encheram de lágrimas. Os olhos do diretor Wang brilharam. Quando o inimigo caminhou em direção ao porão onde estávamos escondidos, não saí correndo na primeira vez, mas olhei para minha irmã em meus braços com uma expressão confusa. Todo mundo tem um lado egoísta. Antes que pessoas comuns façam sacrifícios, elas devem ter todos os tipos de complicações em seus corações. Kihan não é uma santa. Entre o afeto familiar e sua própria vida, ela deve ter lutado com meu. No final, enxuguei as lágrimas do meu rosto, nocautei a irmã que lutava em meus braços e finalmente olhei para ela e então saí do porão sem olhar para trás. No momento em que vi o rosto do inimigo com clareza, cobre o peito. Meu corpo tremeu e a pedra em minha mão caiu no chão em pânico. Quando o inimigo se aproximou de mim, tentei ao máximo conter meu medo e impotência e uma onda de ódio explodiu do meu peito. Inclinei o corpo e caí no chão, pressionando a tampa do porão com as unhas cravadas na palma da mão. Você é um cara mau, deve morrer. Essa frase quase consumiu todas as minhas forças. Desabei no chão, esperando o diretor dizer corta. Silêncio. A cabeça do diretor Wang se ergueu completamente do roteiro, e todos em cena estão imersos na minha peça e não conseguem se desvencilhar por um longo tempo. O ator que interpretava o inimigo não conseguiu se conter e disse, sem jeito: diretor, ela acabou. Essa frase foi como um trovão, fazendo todos perderem o foco. Kihan. Steel Kihan na minha mente. O diretor Wang levantou-se com um gesto rápido e jogou todos os roteiros sobre a mesa nos meus braços. Churran, certo? Faça as malas e junte-se à equipe rapidamente. Mal posso esperar para ver meu Kihan ganhar vida, que todos vejam como Kihan deve ser.
O assistente de direção ficou surpreso e disse, e a pessoa atrás? Shu-Han é realmente muito talentosa, mas entre os entrevistados atrás há pessoas enfiadas pelos investidores. Diretor Wang, olhe para isso. O diretor Wang pulou de alegria. Que tipo de monstros ousam enfiá-los na minha equipe? Chega de entrevistas. Está decidido sobre Shu-Han. Eles podem investir ou não. Se não investirem, eu mesmo pago as filmagens. Seguiu o assistente com uma pilha grossa de roteiros para assinar o contrato. Todos por quem passei ficaram surpresos. O assistente sorriu. Professor Shu, você tem um futuro imensurável para ser a heroína do diretor Wang. Minha visão não era boa antes. Você fica bem sem maquiagem. Não leve para o lado pessoal. Sorri com indiferença e não me importei com a atitude dele. Na minha vida passada. Trabalhei meu caminho de baixo para cima e vivenciei os altos e baixos da natureza humana. Já vi muita gente conversando e rindo com você em um segundo e te esfaqueando com facas frias no segundo seguinte. Não me importo nem um pouco com um episódio tão pequeno. Se o assistente tivesse dito isso um pouco depois, eu teria esquecido. Assim que saí do prédio. Os colegas que assistem à mamagitação lá fora me cercaram. Shu-Han, por que seus olhos estão vermelhos? Você se assustou com o diretor Wang. Ela deve estar morrendo de medo e não pode dizer tudo. Ela não participa das apresentações da escola. Não sei o que há de errado com ela para se humilhar. Isso mesmo, se Shu-Han puder ser selecionada, eu vou comer merda ao vivo. Um grupo de pessoas tagarelava sem parar, sem me dar a chance de falar. Finalmente encontrei uma oportunidade para falar, mas assim que abri a boca, o assistente atrás de mim veio até mim com uma expressão bajuladora. Professor Shu, você esqueceu de levar seu contrato. Os alunos imediatamente se calaram, suas expressões gradualmente endureceram e ficaram atonitos. Peguei o contrato e agradeci, e o assistente acenou rapidamente. Não, vou precisar dos cuidados do professor Shu quando me juntar ao grupo mais tarde. Entrar no grupo? Perguntaram os alunos em uníssono, surpresos. O aluno que disse transmissão ao vivo comendo merda começou a suar frio e saiu depois de dizer: minha mãe me chamou para jantar em casa. O diretor Wang postou um Weibo em sua conta oficial do estúdio. Encontrei o Ki-Han em minha mente, não direi quem é, por favor, aguardem ansiosamente por nossa árvore morta ganha vida. Quando minha mãe descobriu, ficou com medo de que o mesquinho Xu Xiao se desentendesse comigo por causa disso, então me ajudou a manter isso em segredo de Xu Xiao. O diretor assinou um acordo de confidencialidade e pediu a toda a turma que não vazasse notícia. Tudo correu bem, exceto o diretor, que se opôs veementemente. Não estou dizendo que seus alunos são loucos, mas vocês, professores, também estão ficando loucos? Shu-Han é um aluno exemplar da Universidade de Pequim e da Universidade de Tsinghua, e agora é o momento crítico para o vestibular. Se ele for filmar, isso não vai atrasar seus estudos? Ele não pode ir. Eu não vou aprovar este bilhete. Vou ver quem ousa deixá-lo ir. Se ele insistir em ir, eu não o reconhecerei como aluno. Os convidados e professores cercaram o diretor, olhando para ele como se estivessem olhando para uma criança que estava causando problemas sem motivo, e todos sorriram sem dizer uma palavra. O diretor falava com saliva voando por toda parte, e quando se cansou de falar, finalmente percebeu que algo estava errado. Você terminou. O diretor sorriu e disse: então é a minha vez de dizer que Shu-Han ganhou a medalha de ouro na competição provincial e foi aprovado. O rosto do diretor passou de branco para vermelho e depois de vermelho para roxo. Como estava muito animado, os vasos sanguíneos em seu pescoço estavam claramente visíveis. O diretor segurou a barriga de cerveja, chutou as pernas curtas com entusiasmo e pulou várias vezes no mesmo lugar até finalmente gritar: palmas, palmas. Nós, professores, devemos apoiar totalmente os interesses e hobbies de Shu-Han. Juntei minha equipe por 3 meses, trabalhando dia e noite, tomando café para me refrescar e tomando goji berries para manter minha saúde. Finalmente, terminei de filmar Árvore Morta Revive a Primavera. Assim que saí da equipe, recebi um telefonema de Xu Xiao: irmã, vem até o irmão 9, vamos nos encontrar. Eu queria saber o que ela estava fazendo e depois de pensar muito escolhi entrar pela porta do irmão 9. Conheço muito bem este lugar. Na minha vida passada, lutei aqui por 5 anos. Estes deveriam ter sido os melhores 5 anos da minha vida. O irmão 9 jogou bem em elogiar e matar, me reprimindo e me dando algumas supostas oportunidades de vez em quando. Depois de ver que eu me tornei popular por causa de Árvore Morta Revive a Primavera, ele até manteve meu contrato. No final, foi o diretor Wang quem interveio e me ajudou a pagar a multa exorbitante por quebra de contrato, e finalmente me livrei do irmão 9. Encontrei o quarto de Xu Xiao, de acordo com as informações. Assim que entrei, vi Xu Xiao sentada na sala de estar, ainda acompanhada pelo agente arranjado pelo irmão Gil. Mas desta vez, o rosto de Xu Xiao não estava mais radiante. Ela se inclinou sobre o agente como uma bajuladora, implorando que ele lhe arranjasse mais avisos. O agente beliscou seu queixo e seus dedos tocaram seu rosto sem escrúpulos. Finalmente ele se livrou de Xu Xiao e zombou: você está cansado de ser manipulado pelo presidente Zhou e ofendeu o diretor Wang. Que valor você pode agregar à empresa? Eu sei cantar, dançar e participar de programas de variedades. Contanto que eu seja popular e apareça na frente das câmeras, posso fazer qualquer coisa. Irmão, por favor,
A agente brincou com os cabelos e disse com um sorriso: ajoelhe-se. A expressão de Xu Xiao era quase lisonjeira. Ela imediatamente se levantou e rastejou até os pés da agente. Eu não aguentava mais e tossi levemente, interrompendo aquela atmosfera estranha. A agente olhou para mim e se levantou rapidamente. O rosto de Xu Xiao mudou. Ele se levantou do chão, ajeitou o cabelo e tentou parecer orgulhoso com o peito. Sobre o que você quer falar comigo? Perguntei sem expressão. Você e a heroína que o diretor Wang mencionou? Xu Xiao caminhou na minha frente, suas unhas afiadas quase cutucando meus olhos. Xu Han, você não pode simplesmente estudar bastante? Por que quer interferir? O diretor Wang está tão insatisfeito comigo. Você disse alguma coisa? Franzi a testa, odeio seu tom questionador. Ela realmente não sabe nada sobre sua aparência irritante. Se você quer dizer isso, então eu vou embora. O agente imediatamente lançou um olhar feroz para Xu Xiao. Xu Xiao cerrou os dentes e me puxou, sua voz suavizando. Irmã, a culpa é minha, sou muito ignorante. Irmã, não vá embora tão cedo, vim até você desta vez para lhe dar uma boa notícia. Parei e me virei com interesse, querendo ouvir o que ela queria dizer com boas notícias. Xu Xiao respirou fundo, como se tivesse sofrido uma grande injustiça, forçou um sorriso e disse: Irmã, você filmou o drama do diretor Wang, então você também é meio artista. O irmão Gil quer contratá-la. Quando chegar a hora, nós duas usaremos o mesmo agente. Nos desenvolveremos juntas na indústria do entretenimento, cuidaremos uma da outra e ganharemos muito dinheiro juntas. Que ótimo! O agente interrompeu na hora certa. O contrato foi redigido e o irmão Gil já o carimbou, esperando você assinar. Seu dividendo é 2 vezes maior que o de Xu Xiao. Xu Han, não há muitas oportunidades como essa. Os jovens precisam saber como fazer a escolha certa. Peguei o contrato sobre a mesa, folheei-o casualmente e não pude deixar de sorrir com desprezo. Dentro de 10 anos, não posso aceitar nenhuma notificação além daquelas organizadas pela empresa. Todos os resultados, incluindo, entre outros, músicas, filmes e programas de televisão, programas de variedades, etc. O lucro e o direito de interpretação pertencem à empresa. O agente não pode ser alterado durante o período do contrato. O contrato do irmão Gil ainda é tão simples, e ele nem se dá ao trabalho de fingir. A sensação de opressão é avassaladora. Rasguei o contrato na frente de Xu Xiao. O rosto do agente estava preto como tinta. Xu Xiao rapidamente segurou minha mão e disse: Xu Han, assine este contrato. Pense nisso como uma retribuição, um favor. Se eu não tivesse abandonado a faculdade para sustentar minha família, como você poderia aproveitar sua vida no campus agora? Pense nisso como... Franzi a testa e a interrompi. Minhas mensalidades e despesas de subsistência vêm do dinheiro dos meus próprios prêmios de competição e bolsas de estudo. Nunca gastei um centavo do seu dinheiro. Nesta vida, minha mãe devolveu todos os adiantamentos de Xu Xiao. Xu Xiao estava sob a bandeira de sacrifício pela família, mas na verdade a família não desfrutava de nenhum dos seus benefícios. Na vida anterior, as notas de Xu Xiao não eram boas e não havia bolsa de estudos, então minha mãe gastou todo o meu dinheiro com Xu Xiao. Naquela época. Peguei os 500 yuans restantes e entrei sozinha na porta do irmão Gil. Fazendo recados para os artistas e indo para Indian como figurante, sobrevivi ao período mais difícil. Começo de Xu Xiao foi muito mais feliz do que minha vida anterior. Então, fui eu quem fez um grande favor a Xu Xiao na vida passada, mas nesta vida Xu Xiao só queria me arrastar para o atoleiro. Olhei para Xu Xiao firmemente, com frieza nos olhos. Xu Xiao, vou fingir que você não é minha irmã de agora em diante. Você não precisa usar a irmandade para me manter refém. Sabe, não podemos ter irmandade nesta vida. Depois disso, saí da porta do irmão Gil sem olhar para trás. Nunca mais voltarei a este lugar na minha vida. Dead Tricome Stolife foi ao ar e o papel de Ki-Han, interpretado por mim, se tornou um grande sucesso, e os internautas também desenterraram minha identidade como estudante do ensino médio. Em meio aos elogios, muitas críticas negativas e inapropriadas surgiram de repente. Ela começou a filmar tão jovem, ela não é ambiciosa. O que você sabe? Dá para perceber à primeira vista que ela é uma criança com notas baixas, e entrar na indústria do entretenimento também é uma saída. É isso mesmo. Ela filmou esse drama no último ano do ensino médio. Ela não se importava com o vestibular, né? Uma palavra saiu de 100 casas e era óbvio que alguém havia contratado um exército de água para me acusar. Justamente quando eu já estava acusada e me tornava uma das mais procuradas, a universidade anunciou diretamente minha medalha de ouro provincial e, ao mesmo tempo, Tsinghua e a Universidade de Pequim se manifestaram e expressaram sua disposição em me dar uma vaga. Então, da noite para o dia, má aluna do ensino médio se tornou gênio acadêmico e meu número de fãs disparou. Alguns fãs poderosos descobriram que aqueles exércitos de água eram da Gilge Mídia, então as vozes que antes seguiam a tendência de me atacar voltaram a se voltar contra Gilge. Gilge, que era transparente para metade da indústria do entretenimento, tornou-se mais popular por causa dessa tempestade. Mas ninguém esperava que Gilge não só não fizesse relações públicas, como também aproveitasse o trânsito durante esse período para anunciar oficialmente que seus artistas participariam de um show de striptease no exterior. Quem
Mas poderia ser se as fotos em grande escala dos artistas não fossem de Xuxiao. A curiosidade dos internautas levou essa onda de relações públicas reversas ao clímax. Em uma noite, todas as informações negativas sobre Xuxiao foram desenterradas, e alguns internautas descobriram que Xuxiao e eu éramos, na verdade, irmãs. Havia muitas opiniões diferentes na internet, especulando sobre o amor e o ódio por trás disso, e por um tempo meu número de fãs disparou novamente. Como aumentou muito rápido. Algumas pessoas até especularam se eu comprava fãs. Fiz uma declaração na hora certa, dizendo que não entraria na indústria do entretenimento e continuaria meus estudos na Faculdade de Medicina da Universidade de Pequim. Obrigado a todos pela gentileza. Poder interpretar que Han realizou meu sonho. Agora, quero me tornar médica e salvar as pessoas que quero salvar. As engrenagens do destino giram rapidamente. Xuxiao escolheu o caminho da minha vida anterior, mas ela se afastou cada vez mais, e os estudos que ela desprezava foram, em vez disso, transformados em uma bomba rei. Por mim. Dia em que Xuxiao foi ao exterior para fazer um show de striptease coincidiu com a cerimônia de abertura da minha faculdade na Universidade de Pequim. Naquele dia, as fotos pornográficas de Xuxiao voavam por todo o céu, e muitas pessoas presentes descreviam as cenas de striptease na internet, e homens postavam comentários coloridos na conta de Xuxiao à vontade. Xuxiao usou sua dignidade pessoal para finalmente conseguir a explosão que desejava, e o nome Xuxiao também era equiparado estrela pornô. Ela queria ficar no exterior para se desenvolver, mas não tinha contatos e não conseguia progredir. Ela não tinha escolha a não ser voltar para a China novamente, mas os recursos que conseguiu obter na China eram todos atividades inferiores para ela acompanhar. Bebida e ficar no palco. Xuxiao queria rescindir o contrato, mas foi ameaçada pelo irmão Gil com termos injustos. Ela finalmente entendeu a dor que eu havia sofrido na minha vida passada. Xuxiao veio me ver uma vez e me fez uma pergunta ríspida, com uma expressão cansada. Xuhan, com quantas pessoas você dorme na sua vida passada para conseguir chegar a esse cargo? Nenhuma. Como isso é possível? Xuxiao cobriu a cabeça e sua voz se elevou vários graus, soando áspera e penetrante. Eu disse calmamente, sem a menor oscilação no tom. Desde o início, no jantar do Sr. Zhou, eu me mantive firme. Toda vez que vacilei depois, pensei, sobrevivi a um caminho tão longo e difícil. Se eu desistir agora, qual o sentido da minha persistência anterior? Pensando assim, cheguei ao fim sem saber. Os olhos de Xuxiao estavam levemente marejados de lágrimas, como se ela estivesse arrependida ou relutante. Ela virou a cabeça e foi embora sem dizer mais nada. 6 meses depois, tive notícias de Xuxiao novamente. Para se livrar do irmão Gil, ela foi mantida como amante por um chefe. Ela se aposentou da indústria do entretenimento e se tornou uma celebridade da internet. Ela conseguiu viver confortavelmente, mas também perdeu muitas coisas. Afinal, esse tipo de vida era muito diferente da rainha do cinema que ela havia imaginado. Ela sentiu o gosto da minha amargura, mas era tarde demais para acordar. Saí direto da Universidade de Pequim para fazer um doutorado em medicina. Fui para o exterior para continuar meus estudos e voltei para a China para trabalhar como médica assistente na Faculdade de Medicina da União de Pequim. Ao longo dos anos, mantive contato com o diretor Wang. Esse velho tem um temperamento ruim. Ele brigava comigo só porque eu não entrei na indústria do entretenimento. Se você continuar se desenvolvendo na indústria do entretenimento, será mais do que suficiente para ganhar um Oscar de melhor atriz. Porque você quer ser médica. Você não entende. Estou aqui para salvar os moribundos e os feridos. Minha voz tremia ao telefone. Quando eu era criança, sonhei que meu mentor tinha um tumor. Pensei que, se eu fosse médica, poderia encontrá-lo antes e ajudá-lo a curá-lo. O velho do outro lado da linha não levou a sério. É um sonho. Você ainda leva a sério? Você é tão estúpido, mesmo sendo tão velho. Balancei a cabeça. Velho, quero falar com você sobre o passado. Por que não vem ao nosso hospital para um exame completo? O velho disse e desligou o telefone. No dia seguinte, ele deixou a equipe e apareceu no meu hospital. Fiz um exame completo, e o tumor era benigno. Respirei aliviado e coloquei minhas luvas brancas. Desta vez eu finalmente poderia salvá-lo.